Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Começamos mais um novo dia, começamos mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E junto com você nesses minutos, quero lhe convidar ao instante de oração e meditar a Palavra de Deus. Deus Supremo, Deus maravilhoso, Paizinho querido, estamos mais uma vez perante a Tua presença, para render-te graças pela tua bondade. Obrigado por cuidar de nós, dos nossos amados, na vida dos teus filhos que pararam esse momento, em concordância, através da oração estão, também aguardando o momento da tua santa palavra. Que teu Espírito Santo venha nos ensinar neste dia, nos capacitar. Eu oro a ti, te convidando, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Já é inscrito no nosso canal do YouTube? Ramiro Silva, Momento de Reflexão, ou @Ramiro Silva 1398, amém? @Ramiro Silva 1398. Vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra no livro de São João, capítulo 11. Apenas um versículo para nós meditarmos, é o verso 37. Nos diz assim a Palavra de Deus. A mensagem está no livro de São João, capítulo 11, verso 37, a versão bíblica NVI. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Estamos falando dos judeus, alguns incrédulos, outros não compreenderam sobre o recado das irmãs de Lázaro, que havia enviado uma mensagem informando que Lázaro estava doente. Jesus estava ausente, distante de Betânia. Na sua ausência, o seu amigo, a quem ele amava, era uma família amada por Jesus e eles o amavam de igual forma. Digo melhor, não de igual forma, porque ninguém consegue amar como Jesus, por mais que a gente se esforce. Jesus ouve a mensagem, o recado, mas diz a Bíblia que Jesus passou ainda 2 dias para chegar até Betânia. Jesus decide depois ir para a Judeia para levar algo que somente Deus sabia através de Jesus, o que iria fazer na vida de Lázaro. Porque chegando lá, já havia 4 dias sepultado. Mas é interessante que Deus trabalha diferente na vida do homem. Ou seja, nós não conhecemos o trabalhar de Deus, muito menos o seu agir. Jesus ouviu aquele recado, mas a Bíblia diz que Jesus, ele ficou contente. Está no verso 15. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Ou seja, Jesus não ficou contente pela morte de Lázaro, mas Jesus ficou contente pelo que ia acontecer depois da morte de Lázaro. A Bíblia diz que o princípio, o final de todas as coisas é melhor do que o princípio. E quando Jesus chega depois de 4 dias, as 2 irmãs, Marta e Maria, aflitas, disseram a mesma
expressão. Marta chegou desesperada, como eu e você, nós nos desesperamos diante de uma morte de um querido, pela perca de algo. Marta chegou e já foi logo dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está no verso 21. Mas Jesus disse que se ela cresce, antes de Jesus falar isso, ela ainda se lembrou de algo muito importante que eu e você devemos se lembrar. Que Jesus pode fazer muito mais quando ele pede a Deus. Escute o que foi que Marta disse. Em meio ao desespero, ela se lembrou ainda de algo que às vezes a gente esquece no sofrimento. Marta estava sendo confortada pelo Senhor, pela perca do seu irmão, e quando ela chega, ela expressou, dizendo que se Jesus estivesse ali, não teria morrido. Mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Olha, ela dizendo: olha, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que Deus te dará tudo o que pedires. Oh, glória! Talvez esta seja a situação que você esteja vivendo, de uma situação que você não esperava. Mas, a exemplo de Marta, saiba que há um Deus que pode fazer tudo o que a gente pede. Escute, Deus pode fazer tudo o que a gente pede. Ele pode. Agora, o querer e o efetuar depende dele. Mas voltando ao versículo que você ouviu ou acompanhou comigo, alguns judeus disseram: ele que abriu os olhos do cego não podia ter impedido que este homem morresse? É que Jesus tem sua forma de trabalhar, ele chega na hora e no momento certo. Não chega na minha e nem na sua hora. Quando Maria ouve, através da sua irmã, que Jesus o havia chamado, Maria estava sentada, glória a Deus. Maria estava tranquila. Sabe por quê? No capítulo 10, versículo 38 ao 41, nos diz que quando Jesus, certa vez, quando foi à casa dessa família, e essa família recebia Jesus Cristo com alegria, Marta estava preparando a refeição para Jesus. Maria estava sentada a seus pés, ouvindo a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que traz segurança, é a palavra que traz firmeza, é a palavra que traz encorajamento, é a palavra que anima no momento da fraqueza. Maria estava sentada, ela estava confiante de que mesmo Jesus chegando fora do tempo dela, mas sabia que Jesus traria a solução. Quando Maria ouve que Jesus mandou chamá-la, imediatamente ela saiu correndo. Ela disse a mesma expressão que Marta falou, mas antes dela falar, ela fez algo que chamou a atenção de Jesus. E quando ela chamou a atenção de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor teve o seu espírito perturbado. Escute o que foi que aconteceu. O verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se. Primeiro Maria se prostrou aos seus pés e disse:
Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja a diferença de Maria para Marta. Maria estava confiante que mesmo Jesus chegando fora do seu tempo, do tempo de Maria e Marta, Jesus poderia fazer algo. Foi quando então o Espírito do Senhor se agitou e ficou perturbado. Então foi quando Jesus perguntou onde havia posto, e você já conhece o que aconteceu. Para os judeus que não compreenderam, Jesus ouviu o recado de Marta e Maria. Passaram 2 dias para Jesus chegar. 4º dia, Lázaro já estava sepultado. Quando Jesus dá ordem à morte para vir à vida, a Bíblia diz que os judeus, parte deles, creram em Jesus. Às vezes é preciso uma perca da nossa vida para que alguém creia que Jesus existe. Quer seja na enfermidade, não importa que área seja, que às vezes é preciso perder para a gente ganhar quando o Senhor se glorificar na nossa vida. Talvez sua história não seja parecida com a de Marta e Maria, que perderam o seu irmão, o único. Talvez seja algo de grande valor que você teve, se perdeu. Creia, Deus pode restituir muito mais daquilo que você espera. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, apresentando e colocando em tuas mãos cada uma dessas vidas que estiveram conosco, que o Senhor esteja agindo a favor de cada um, segundo a tua vontade. Os doentes, os enfermos, os que estão em casa, nos hospitais, os que presos se encontram, os que precisam do trabalho, os que estão saindo de casa para o trabalho, os que trabalham lá nos presídios, nas cadeias, nas penitenciárias, que o Senhor lhe dê livramento, proteção, sabedoria. Que possamos sair e retornar abrigados em Ti, um dia de bênção, um dia de paz, um dia produtivo. Te convido e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus a todos abençoe, mas não esqueça de orar por nós. Tenhamos um dia de paz, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Até o próximo encontro, assim querendo Deus. Paz do Senhor Jesus.